Olá pessoal, aqui Rodrigo Viviani com História. Hoje quero falar para vocês sobre um povo antigo que também habitou a região da Mesopotâmia. Região essa entre os rios Tigre e Eufrates, lá do mundo antigo. A gente falando então sobre civilizações antigas, a gente vai lembrar então que esse período da história da humanidade esse período que começa lá no ano 3500 a.C., com o surgimento da escrita cuneiforme, o povo sumério, que é um povo anterior ainda aos acádios, e vai até 476 depois de Cristo, ali mesmo, naquela mesma região ali da Mesopotâmia. Então nós vamos falar agora de um povo que meio que substituiu, ou até conviveu por algum tempo com o povo sumério, mas eles estiveram à frente. Por quê? Porque o primeiro povo que surgiu ali foi realmente o povo sumério. Mas em seguida, apareceu então os chamados acádios. Quem eram esses homens chamados de acádios? Bom, eles surgiram de uma cidade chamada Acade, por isso são chamados de acádios. E o mais famoso dos acadianos foi o rei Sargão I. Ele, a partir de 2334, mais ou menos, antes de Cristo, ele fundou um verdadeiro império. Então, eles vieram de outras regiões de origem semita, ou seja, descendentes lá daquele personagem da Bíblia chamado Sem, filho de Noé, segundo alguns historiadores, e eles então fundaram, através do rei Sargão, um verdadeiro império. Por que a gente pode chamar eles de um verdadeiro império? Porque os acadianos foram os primeiros a juntar aquelas cidades-estados. Cidades-estados eram cidades onde ali haviam as próprias leis, havia um governante ou até um rei, e por isso eles eram considerados cidade-estado, porque era como se fosse um país em funcionamento numa única cidade. Mas o rei de Acade, Sargão I, ele agrupou vários dessas cidades-estados formando um único governo. Então nós podemos dizer que eles tiveram o império da humanidade, porque o conceito de império é quando alguém domina sobre outros. Então foi isso que aconteceu com o rei de Acade, Sargão. Então os acadianos foram povos importantes ali nessa região. Eles tinham o objetivo ali, naquela região da Mesopotâmia, assim como os sumérios, de trabalhar com agricultura. Então eram povos primariamente voltados para a agricultura, e eles também tinham uma economia que utilizava até mesmo moedas de troca para fazer transações. Talvez provavelmente foram os primeiros a fazer isso também, a usar uma forma de troca ou uma forma de dinheiro, por assim dizer, para fazer essas trocas aí também. Eles também têm um ponto importante, criaram estradas, rotas comerciais e foram responsáveis por difundir um idioma, provavelmente o primeiro idioma oficial falado do mundo com escrita. A escrita, na verdade, eles continuaram utilizando a escrita cuneiforme dos sumérios. Isso eles herdaram dos sumérios, mas a forma de falar deles era diferente. Então eles acabaram ali mesclando, e até podemos dizer que pela influência dos sumérios e a deles, criaram até um idioma novo. Mas foi o primeiro idioma que nós podemos chamar de idioma oficial, com gramática certinho, falado. Já havia o idioma dos sumerianos, é claro, anteriormente. Então, podemos colocar na conta deles, então, essas questões aí. Então, acadianos também, eles não duraram muito tempo. Eles duraram por cerca de 200 anos como um império. Então, é um povo que passou por ali, deixou algumas marcas, porém não duraram muito tempo. Então, essas marcas que eles deixaram foram importantes. Nós podemos até ver aqui uma tabuinha com uma inscrição. Essa inscrição ela é cuneiforme, ela utiliza aquele formato de escrita com um pedaço de cunha em cima de uma tabuinha de argila. Porém, esta escrita ela foi herdada, então, na verdade isso daí é um selo, que nós estamos vendo ali do lado, a tabuinha, mas do lado tem uma prensinha que já tem gravado nele em relevo algumas coisas escritas. Então, nesse caso, não utilizaram exatamente a cunha, mas sim um selo para escrever. Perdão que eu estou mostrando coisa errada aqui. Enfim, então o que nós aprendemos sobre os acádios até agora? Os acádios também,
eles tinham uma estrutura governamental diferente dos sumérios, porque tinha a figura do imperador, do mais famoso deles, o Sargão I. Então, essa estrutura indicava que existiam governantes regionais também. Então, ele é uma figura centralizada. Ele governava como um imperador, mas em cada uma das cidades-estados, ou anteriores cidades-estados, havia também funcionários públicos, governantes ou prefeitos, podemos dizer assim, e pessoas que também cobravam impostos dos demais proprietários ou até demais trabalhadores ali daquela região. Outro aspecto cultural interessante da cultura acadiana é que eles também gostavam muito de artes. E a arte deles era muito ligada, então, à representação de animais e ao culto de divindades. Eles também se destacaram na literatura, porque eles escreviam, e na arquitetura. Então, as coisas que eles construíram, alguns dos zigurates também foram construídos por acadianos, assim como alguns foram construídos anteriormente por sumérios. Mas foi nesse período, então, que a arquitetura ampliou e as zonas urbanas também. Então, ficamos aí com essas informações sobre os acadianos. O que mais de relevante nós podemos lembrar deles é que, provavelmente, eles foram o primeiro império da humanidade, reunindo assim várias cidades-estados. Eles também criaram uma língua falada que foi difundida, porque fizeram comércio, criaram também moedas, então essas coisas importantes aí. E o rei mais importante deles, ou o imperador, podemos dizer assim, foi Sargão I. Agradeço então por ouvir esse resuminho sobre os acadianos, ou os acádios, podemos chamar das duas maneiras como você preferir. Valeu, obrigado, até mais.